Oi gente, tudo bem? Bom, meu nome é Alexandre, eu vou dar aula de raciocínio lógico para vocês, né? É um assunto que cai bastante aí nas provas de concurso público e a gente começa com teoria dos conjuntos, que na verdade é uma preparação para muita coisa que vai ser vista pela frente, né? Principalmente quando a gente começa a falar de tabelas verdades, né? O que é uma proposição. Isso tudo tem um fundo lá na teoria dos conjuntos. Então eu vou falar um pouquinho disso, para a gente vai entender também outras coisas, né? Alguns outros formalismos que vão servir até para outros assuntos mais para frente. Mas o fato é que a palavra conjunto é uma palavra bastante intuitiva, né? Quer dizer, conjunto a gente está acostumado a lidar desde quando era criança, quando você estava na sua casa e você tinha uma coleção de brinquedos, você falava, essa caixa tem o conjunto dos meus brinquedos, não é? Ou quem monta quebra-cabeça tem lá as pecinhas do quebra-cabeça, aquilo forma um conjunto das peças do quebra-cabeça. Só que aqui a gente vai matematizar a coisa, né? Quer dizer, o que é um conjunto, então, em matemática? Na verdade, é um agrupamento bem determinado de coisas, de pessoas, de objetos, de números, não é? Enfim, de várias coisas. Agora, em matemática, quando a gente vai representar conjuntos, existem alguns formalismos que a gente precisa cumprir, né? Então, assim, vou colocar um exemplo aqui, ó, bem simples. Vou colocar um conjunto que eu vou chamar de conjunto A. Normalmente, quando a gente dá nome a conjuntos, né, a gente chama por letras maiúsculas, né? E eu posso colocar esse conjunto A como sendo os elementos 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai, não é? Então percebam que aqui a gente tem todos os números naturais pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e vai embora. Só que a gente tem que se comunicar com esse conjunto, né? E a matemática ela tem algumas notações que a gente utiliza para se comunicar. Por exemplo, para eu indicar que esse 4 ele pertence a esse conjunto, ele é elemento desse conjunto, como é que a gente escreve isso? A gente pode escrever assim, né? 4 pertence a A, né? Então esse símbolo aqui, esse E aqui, ele significa elemento, né? O E é de elemento, então o 4 é elemento de A ou o 4 pertence a A. Por outro lado, o 5, ele não está aqui, claro, o 5 ele não é par, né? Então se ele não é par, nós podemos dizer que o 5 ele não pertence ao conjunto A. Né? Então nós temos essa notação para a gente conversar com o conjunto, para saber, e aí, o elemento está lá, não está, ele pertence, ele não pertence, enfim, essas coisas. Agora, essa forma de representar um conjunto é uma forma que a gente chama de forma explícita. Por quê? Porque a gente está olhando aqui, a gente está vendo quais são os elementos, 8 elementos, 10 elementos, né? Só que existem maneiras também da gente representar o mesmo conjunto de uma outra forma. Eu poderia, por exemplo, escrever assim, olha, o conjunto A vai ser formado por todo o número que eu vou representar pela letra x, só que eu quero que esse x seja um número natural. Ah, então olha só a notação que eu estou usando aqui, ó. X pertence aos naturais. Tal que, e aí a gente pode usar uma barrinha, pode usar ponto e vírgula, também significa tal que, pode usar 2 pontos, também significa tal que, né? Então assim, x pertence aos naturais, tal que o x é um número par. Ah, então tá bom. Então isso daqui é o mesmo conjunto A, só que ele está representado de uma outra forma, de uma forma que a gente chama de forma implícita. Percebam que aqui, só de bater o olho, a gente não sabe quais são os elementos, a gente vai ter que pensar um pouquinho. Tá, eu tenho que pegar um x natural, quais são os naturais mesmo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai embora, né? Então assim, tem que ser os naturais, somente aqueles que forem pares. Então quem são eles? 0, 2, 4, 6, 8, é o mesmo conjunto, só que uma outra maneira de representar, né? Percebam que esse conjunto A, a gente diz que ele é um conjunto infinito. Por que ele é um conjunto infinito? Porque ele tem uma quantidade infinita de elementos, né? A gente não consegue determinar o último elemento. Existem infinitos números pares, não é verdade? Agora, eu poderia criar um outro conjunto aqui, que eu vou chamar de conjunto B, por exemplo, e esse conjunto B vai ser o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Então aqui a gente tem um conjunto que a gente chama de conjunto finito. Por que ele tem um conjunto finito? Por que ele é um conjunto finito? Porque a gente consegue determinar quantos elementos ele tem. Nós temos 5 elementos. Inclusive, existe uma notaçãozinha também que vai aparecer com frequência mais para frente, que a gente chama de cardinalidade de um conjunto, né? O que é a cardinalidade de um conjunto? É quantos elementos o conjunto tem. Então esse conjunto B, ele tem 5 elementos, então nós podemos dizer que o número de elementos do conjunto B é 5.
Em outras palavras, a cardinalidade do conjunto B é 5, porque ele tem 5 elementos, né? E, obviamente, que a gente também poderia estabelecer alguns critérios, né? O 1, ele pertence ao conjunto B, né? Ele é elemento de B, nós estamos vendo o 1 lá. Agora, o 7 já não é mais, né? Então, nós podemos também dizer que o 7, ele não pertence ao conjunto B, ok? Eu poderia também colocar esse mesmo conjunto B de uma outra maneira um pouquinho mais implícita, né? Parecida com o que a gente fez aqui no conjunto A, e eu poderia, por exemplo, escrever assim, olha, o conjunto B vai ser formado por todo x, né? X é uma representação de um número, todo x pertencente aos naturais, né? Novamente, né? É um conjunto famoso, esse conjunto dos números naturais, né? Todo x pertencente aos naturais, tal que esse x ele deve ser maior ou igual a 1 e ao mesmo tempo menor ou igual a 5. Percebam que esse conjunto e esse outro aqui são o mesmo conjunto, eles são iguais. Por que eles são iguais? Porque eles são formados pelos mesmos elementos. Só que aqui a gente vai ter que fazer uma continha para saber quais são os elementos, né? Quais são os elementos que pertencem ao conjunto B, se a gente olhar o conjunto B dessa forma? São os números naturais, não todos eles, somente aqueles que estão entre 1 e 5. No caso, 1, 2, 3, 4, 5, que são esses aqui. Ok? Então isso daqui é uma maneira da gente representar conjunto, da gente conversar com o conjunto, né? Agora, muitas vezes a gente pode fazer operações entre eles. E como é que a gente faz isso? Vamos ver? Muito bem. Então, gente, olha só. A gente já viu, né? Acabamos de ver o que eram os conjuntos. E aqui eu coloquei os mesmos dois conjuntos A e B, né? De uma forma mais explícita, só para a gente poder trabalhar um pouquinho com eles. E uma das operações mais importantes que a gente tem é a operação da união, né? Como é que a gente representa a união? Através desse símbolo aqui, na verdade isso aqui faz menção a um U maiúsculo mesmo, né? U de união. Então assim, quando você vai fazer a união de dois conjuntos, né? A união de A com B, por exemplo, a gente pode representar dessa forma. O que é isso? Isso aqui está procurando tudo que pertence ao conjunto A ou pertence ao conjunto B, né? Então assim, quais são os elementos que vão entrar nesta união de A com B? Tudo que tiver no A, ou no B, ou nos dois, a gente vai colocar dentro da união. Então assim, o 0, o 0 está no A, então ele vai para a união. O 1 está no B, vai para a união. O 2, o 2 também, porque o 2 está nos dois, mas não tem problema, ele vai para a união, né? O 3, o 4, o 5, o 6, né? Porque o 6 está aqui. Agora, a partir do 6, o que a gente vai pegar? O 7? Não, o 7 não, porque o 7 não tem nem no A nem no B, né? Então a gente vai pegar, a partir do 6, somente os pares. Então depois do 6, eu vou pegar o 8, o 10 e assim por diante, né? Então isso daqui é uma forma, uma maneira de representar esse conjunto. Quando a gente faz operações entre conjuntos, o resultado também é um conjunto, por isso que a gente coloca entre chaves aqui, né? Agora, existe uma outra maneira muito comum da gente representar conjuntos, que é através de um diagrama. Esse diagrama é conhecido aí no mercado como diagrama de Venn, né? Alguns falam diagrama de Venn-Euler, mas é a mesma coisa, diagrama de Venn. O que é isso? Isso aqui aparece muito, né? Em algumas questões, inclusive, que é uma maneira de você representar o mesmo conjunto através de desenhinhos, de balõezinhos, né? Então, por exemplo, você pode colocar lá um retangulão assim, que vai representar o nosso universo. E a gente pode representar o universo pela letra S. Dependendo do livro, dependendo do autor, pode ser que você veja a letra U de universo, não o U de união, mas o U de universo, né? Você pode ter também a letra E maiúsculo, né, para representar esse universo. E a gente não está muito preocupado agora em o que é esse universo. Apenas que os conjuntos estão inseridos em um universo, a gente representa esse universo aqui. E aí eu posso, por exemplo, representar o conjunto A dessa maneira, né? Eu coloco um balãozinho aqui, ok? Uma bola, né? Alguma coisa parecida com uma bola, que vai representar o meu conjunto A. E aqui dentro eu tenho os elementos 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, né? Só que quando você pega o conjunto B, perceba que o conjunto B também tem os elementos 2 e 4, que também tem no A. Então a gente pode colocar o conjunto B aqui, ó, né? Envolvendo os elementos 2 e 4, só que além do 2 e 4 a gente tem o 1,
o 3 e o 5. Esse daqui fica sendo o nosso conjunto B. Isso é o que a gente chama de diagrama de Venn. Quando a gente quer fazer a união deles, o que a gente faz? A gente pega tudo que está no A, só no A, tudo que está só no B e tudo que está nos dois. Então a gente vai destacar toda essa região aqui, ó, que eu estou destacando de amarelinho, né? Tudo isso daqui, ó, vai representar para nós a união desses dois conjuntos, não é? Claro que eu coloquei os elementos aqui dentro só para dar um destaque, chamar atenção para você. Mas na prática, muitas vezes a gente coloca só as bolas mesmo, os A e B, e a gente destaca a união como sendo tudo aquilo sem evidenciar os elementos ali. Essa é uma das operações que a gente tem. Agora, existem outras operações. E uma importante operação também, que vai aparecer para você, é aquilo que a gente chama de intersecção. Algumas pessoas chamam de interseção, é a mesma coisa, ok? Como é que a gente representa a interseção ou intersecção? É através desse U virado de ponta cabeça, seria o inverso ali da união, não é? Com o que a gente está procurando quando a gente faz a intersecção? Quando a gente faz a intersecção de A com B, por exemplo, né? O que nós estamos procurando? Nós estamos procurando tudo que pertença ao conjunto A e também pertença ao conjunto B. Então eu quero tudo aquilo que pertença aos dois conjuntos ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Acho que só de olhar aqui a gente sabe então que nesse caso a intersecção de A com B vai ser formada por quais elementos? Só aqueles que são comuns? No caso, o 2 é comum, o 4 é comum e mais nada, né? Então a intersecção aqui vai ser formada somente pelo 2 e pelo 4. Percebam que a gente também poderia representar essa mesma intersecção usando o diagrama de Venn, né? Como é que ficaria isso? Bom, a gente poderia colocar aqui o nosso diagrama de Venn novamente, né? Você tem aqui o seu conjunto universo, colocar a letra E aqui só para a gente mudar um pouquinho. Você tem os mesmos conjuntos A e B aqui, ó, A e B, né? Só não vou colocar os elementos aqui, são os mesmos que estão aqui, só para não poluir o desenho. E aí o que é a intersecção? A intersecção é aquilo que está nos dois ao mesmo tempo, ou seja, essa regiãozinha aqui, ó, é a região da nossa intersecção. É isso que está nos dois conjuntos. Então estar no A e no B significa estar aqui. Uma jogadinha que às vezes a gente utiliza para a pessoa não esquecer, né? É assim, ó. Tudo que a gente fala que está no A ou está no B é o que a gente fala de união das coisas, né? Quando a gente quer aquilo que está no A e no B, a gente fala da intersecção das coisas, né? Ou interseção das coisas, né? É uma maneira só da gente não esquecer. Agora, além dessas duas operações, existe mais uma, né, que vale a pena a gente conhecer, porque ela vai aparecer para você, que eu vou falar já para você. Muito bem. Terceira operação, operação da diferença. Como é que a gente representa a diferença? A gente representa com sinal de menos, aquele mesmo menos que a gente usa para fazer conta, né? A diferença, né? Só que aqui a gente está falando de conjuntos. Só que percebam que eu coloquei aqui, ó, duas expressões, né? A menos B e B menos A. Já você vai entender por quê. Bom, quando a gente fala de A menos B, o que a gente está procurando? A gente está procurando tudo que pertence a A, mas não pertence a B. Então eu quero aquilo tudo que está no A, mas não está no B. Percebam que quando você faz B menos A ideia é análoga, mas a coisa muda um pouco, né? Porque B menos A, como é que é a definição de B menos A? É tudo que pertence a B, mas não pertence a A. É o contrário, né? Quer dizer, a ideia é a mesma, só que a coisa é o contrário. E é importante a gente perceber que quando você faz a união de dois conjuntos, fazer a união de A com B ou B com A é a mesma coisa. Quando você faz a intersecção de A com B ou B com A, também é a mesma coisa. Mas a diferença não. A diferença é que quando você muda a ordem aqui, você muda o conjunto. E a gente consegue visualizar isso de duas maneiras, né? Se você fizer A menos B na forma algébrica, né? Quer dizer, na forma de parênteses, de chaves, né? Colocando os elementos lá dentro. Como é que a gente faz? Tudo aquilo que está no A, mas não está no B. Quem é que está no A e não está no B? O 0 está no A e não está no B, então o 0 vai. O 2 está no B também, não quero. O 4 está no B também, não quero.
O 6 não está no B, está no A, mas não está no B, então o 6 vai. E a partir do 6 a gente pega todos os pares que estão no conjunto A, né? Então 6, 8, 10 e vai embora, né? Nós temos aqui um conjunto infinito também. Por outro lado, se você fizesse B menos A, opa, aí vai mudar de figura, porque agora a gente quer os elementos que estão no B e não estão no A. Quem são esses? Estão no B e não estão no A, são esses ímpares aqui, ó, 1, 3 e 5. Estão no B, mas não estão no A, né? Então, 1, 3 e 5 são os elementos do B menos A. Então muda um pouquinho de figura. E se você fizesse uma representação no diagrama de Venn, você vê também que existe uma região diferente que está sendo destacada, né? Então vamos colocar aqui, ó, um diagrama só para a gente visualizar. De novo, vou colocar o meu universo aqui, ó. Vou usar a letra E, né? A gente já viu lá na operação da união que a gente pode colocar os elementos aqui dentro, mas eu vou evitar colocar os elementos só para não poluir o nosso desenho, né? Então assim, se eu quiser destacar o que é o A menos B, o que está no A, mas não está no B. Bom, o que está no A, mas não está no B é só essa região aqui, né? Quer dizer, se está no B, a gente tem que tirar. Então essa região que eu estou destacando de amarelo, isso daqui é o que a gente chama de A menos B, ó. Isso daqui é o nosso A menos B. Diferentemente do B menos A. Se eu quisesse representar tudo que está no B, mas não está no A, eu vou pegar somente essa outra região do lado direito aqui, né? Essa outra região aqui, que é formado por esses outros elementos, 1, 3 e 5 aqui, isso daqui é o que representa para nós o B menos A. Ok? É isso daqui. Existe também a opção de você fazer isso daqui, né? E menos A, por exemplo. O que é E menos A? É tudo que está no universo, tudo que está no conjunto E, mas não está no conjunto A. Quem que a gente pegaria? A gente pegaria, por exemplo, toda essa região de fora aqui, ó. Tudo que está no universo, mas não está no A. E aí, ó, eu não vou pegar o conjunto A. Mas perceba que essa região aqui, ó, que pertence somente ao conjunto B, isso daqui faz parte, né? Porque a gente só está tirando o conjunto A. Então, E menos A também dá para calcular. E dá até para você representar se você quiser. Vocês vão perceber que diagrama de Venn não é só uma maneira de representar conjuntos, não. O diagrama de Venn ele é uma ferramenta poderosa para a gente resolver alguns tipos de exercícios que a gente vai ver já já, né? Como é que a gente pode fazer para usar esse diagrama na hora de resolver exercícios que vão supostamente aparecer para você, tá bom?